Fala, moçada, beleza? Moçada, o assunto hoje é espelhos esféricos, côncavo, convexo, tá bom? E nessa aula o meu objetivo é desenhar os raios notáveis formando as imagens. Nós temos uma aula só sobre raios notáveis, mas nesse momento eu quero usar os raios notáveis para a construção das imagens, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, ó, esse é um objeto. Vamos colocar aqui o nosso objeto O e perceba que esse objeto aqui, esse nosso objeto, eu vou chamar de objeto na posição 1. Que posição 1 é essa? É uma posição que ele está de frente para um espelho chamado de côncavo e ele está antes do centro de curvatura, tá bom? Então, espelho côncavo e o objeto se encontra antes do centro de curvatura. Moçada, eu vou mandar aqui os raios notáveis, tá? Qualquer coisa, se tiver dúvida, assiste a nossa aula sobre raios notáveis. É muito boa, tá bom? É muito importante para que você entenda esse ponto. Mas eu vou te lembrar aqui, tá? Vem um raio de luz aqui, ó. Você tá vendo? Esse raio de luz, ele é paralelo ao eixo principal. Paralelo ao eixo principal. Tá, Ítalo, e esse raio volta por onde? Moçada, esse raio vai voltar... Quando um raio de luz vem paralelo, ele volta pelo foco, tá bom? Então ele vai voltar mais ou menos por aqui, cara, assim, ó. Mais ou menos por aqui. Show? Veio paralelo, voltou pelo foco. Agora eu tenho certeza, moçada, onde se encontra o foco desse espelho, ó. O foco do espelho está aqui, ó. Esse é o foco. Tudo bem? Todo raio que vem paralelo volta por onde? Pelo foco. Show de bola. Vou mandar agora um outro raio de luz, ó. Esse outro raio de luz eu vou mandar pelo vértice. Lembra o que acontece quando um raio de luz ele vem pelo vértice? Bora lá. Se você não lembra, vou lembrar para você. Presta atenção, que nós vamos construir as imagens. Nada de musiquinha, nada de decorar aqui as coisas. É entender como é que é feito. Vem um raio de luz e esse raio de luz foi mirado no vértice. Na aula sobre raios notáveis, eu explico por que ele reflete assim. Mas sempre que você mandar um raio de luz mirando no vértice de um espelho, ele vai refletir com a mesma angulação. Ou seja, eu tenho certeza que esse raio que eu fiz está errado. Ó. Você percebe que a angulaçãozinha aqui ela não é a mesma, em cima e embaixo? Ah, então tem que ser mais aberto. Perfeito, Carol. Eu vou abrir um pouco mais esse raio, sei lá, mais ou menos aqui, ó. Entendeu? No olhômetro, tá? Claro que não vai dar para ser perfeito sempre, mas aqui a gente vai na aproximação, é suficiente, não pode exagerar muito. Onde os raios se cruzam, forma-se a imagem. Ah, então ele se cruzou aqui, foi... Bem, se cruzaram, só que na realidade aqui não foram os raios refletidos. Eu preciso do cruzamento dos raios refletidos. Ó, perceba que esse é refletido e esse aqui é refletido. Então, exatamente no cruzamento entre eles, ó, forma-se a imagem. Isso aqui que eu acabei de desenhar é a imagem daquele objeto 1. O objeto 1 produziu essa imagem. Alguns alunos me perguntam assim, Ítalo, essa imagem está fora do espelho? Ó. Você está vendo que o espelho é isso aqui, cara. Isso é o espelho. A imagem está sendo projetada. Na realidade, na prática, eu iria ver essa imagem aqui, ó, na superfície do espelho. Entendeu? Na superfície do espelho. Mas... como eu usei um projetor, eu usei um artifício para jogar essa imagem em uma tela, em uma parede, eu estou vendo a imagem fora do espelho mesmo, tá bom? Agora, olha o detalhe. Vocês perceberam, deixa eu aproveitar logo isso aqui, ó, que essa imagem, a pontinha da seta vai ficar de cabeça para baixo. Como assim, Ítalo? Quem deu origem a essa partezinha que eu agora acabei de fazer a pontinha da seta, foi essa partezinha de cima. Vocês concordam comigo? Então, essa imagem acabou ficando como? De cabeça para baixo. Imagem de cabeça para baixo. Bora anotar aí, anote aí as características dessa imagem, tá? Primeiro, ela é real. Real porque ela foi feita pelo cruzamento dos raios, não dos prolongamentos. Real porque ela foi projetada. Real porque ela está na superfície do espelho e pode ser projetada. Essa imagem é invertida, no olhômetro mesmo, né? Ficou de cabeça para baixo. E ela é menor do que o tamanho do objeto. Então ela é real
invertida e menor. Show? Outra imagem formada aqui vai acontecer quando você começar a aproximar esse objeto do espelho. Eu vou para essa nova posição aqui, gente. Ó. Essa nova posição, posição 2, é o objeto aonde? No centro de curvatura. Tudo bem? Objeto no centro de curvatura. Ei, moçada, me ajuda aí, me ajuda. Tem algum caso que eu consiga aproveitar? Tem, gente, desses raios? Parece que esse aqui, ó, esse vermelho, ele veio paralelo e está voltando pelo... Ah, é o mesmo, cara, é o mesmo. Veio paralelo, volta pelo foco, dá para aproveitar. Então, se dá para aproveitar, vamos deixá-lo aí, tá bom? Ítalo, tu tá me dizendo que o mesmo raio que você usou para o primeiro vai usar para o segundo agora. Perfeito. Agora, esse aqui que vem no vértice, será que dá para aproveitar, hein, gente? Dá não, né? Ó. Percebeu que ele chegou mais aberto? Se ele chega mais aberto, ele também sai mais aberto, tá vendo? Ó? Ele vai sair talvez mais ou menos por aqui, cara. Ó. Mais ou menos aqui assim, o que vocês acham? Eu tô achando aí no olhômetro que é mais ou menos aqui, tá? Claro que nunca vai ser perfeito, né? Mas a gente tenta aí fazer o mais próximo possível, tá bom? Onde os raios refletidos se cruzam, forma-se a imagem. Então a imagem vai estar aqui, ó. Essa é a imagenzinha que vai estar sendo formada, tá bom? Só para desencargo de consciência, deixa eu contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos no meu desenho, tá? 5. Quantos o objeto tinha? 1, 2, 3, 4, 5 também. Ah, entendi. Já sei as características dessa imagem. Essa imagem do 2, ela foi formada pelo cruzamento dos raios? Sim. Então ela é real. Essa imagem ficou de cabeça para baixo? Sim. Ela é invertida. E agora ela é igual ao tamanho do objeto. Real, invertida e igual. Tá bom? Show de bola. Bora para um terceiro caso? Acho que você já está entendendo, está pegando a manha aí como é que faz as coisas, né? Vou pegar esse terceiro caso aqui, ó. Esse terceiro caso, o objeto, percebeu onde é que ele se encontra? Entre o centro e o foco. Entre o centro e o foco. Ítalo, já entendi. Esse raiozinho aqui, ó, entre o centro e o foco, esse raio que vem paralelo, né? Raio que vem paralelo, ele volta pelo foco. Dá para aproveitar, não dá? Dá. Então, o objeto entre o foco e o centro também dá para aproveitar. Agora, esse que vem mais inclinado, gente, aí fica mais complicado. A inclinação dele mudou, cara. Ó. Deixa eu fazer aqui ó, a inclinaçãozinha. Ó. Olha a inclinação dele agora, mudou. Então ele chegou mais aberto ainda. Consequentemente, ele vai sair mais aberto ainda. Eu acho, moçada, que daria mais ou menos, sei lá, aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Mais ou menos aí nessa linha, tá? Onde os raios se cruzam, né? Os raios refletidos se cruzam, forma-se a imagem. Bora de imagem aqui, ó. A imagem estaria mais ou menos aqui, ó. Olha aí. Deixa eu tirar essa retazinha. Vamos fazer aqui, ó. A imagem estaria mais ou menos aqui, tá vendo? Qual é o tipo de imagem formada aqui? Essa foi a do 2, né? Deixa eu anotar aqui. E essa foi a do 3. Características dessa imagem. Vamos lá. Característica da 3, me diz aí. Acho que você já pegou a manhazinha aí. Manda aí, característica. Real ou virtual? Real, top. Por que é real? Cruzamento dos raios. Show. Toda real é invertida, tá? Quando um objeto forma uma imagem, a imagem desse objeto ela é sempre real invertida, virtual ou direita. E essa imagem aqui, se você olhar o tamanho, ela é maior do que o tamanho do objeto. Então, esses 3 casos, nós tivemos imagens reais. Ok, top. Deu para entender, gente? Bora lá, vamos lá. Presta atenção. Vou andar um pouquinho mais agora, tá? O objeto vai para esse ponto muito, muito importante que a gente chama de foco. Então, esse é o nosso foco, tá? Mandei um raio de luz paralelo, tá aqui, ó, paralelo. Ah, então tu tá aproveitando todos, né? Claro, filho, senão o desenho fica mais carregado ainda, né? Mandei um raio de luz paralelo, ele volta pelo foco. Pronto, top demais. Agora eu vou mandar um outro raio de luz, tá? Esse outro raio de luz, eu vou mudar até a cor dele aqui.
Esse outro raio de luz, ó, ele está chegando no vértice, perceba que ele chega bem aberto, e ele está refletindo. Ó. Então ele não pode refletir fechado como o outro, ele vai refletir também aberto, né? Refletiu aberto aí. Muito bem. Agora eu pergunto a vocês, esses dois raios estão se cruzando? Esse que veio paralelo e volta pelo foco, se cruza com esse quarto que veio agora pelo vértice, está voltando, refletindo, ó. Perceba que esse raio aqui, ele é paralelo a esse raio inicial. Ítalo, e se eu vier para esse lado, se eu prolongar aqui esses dois, eles se cruzam? Não, filhote, não vão se cruzar. Eles não podem se cruzar, moçada, porque eles são paralelos. Então, se eles são paralelos, a imagem não vai ser formada. O quarto caso, ele não consegue formar imagens. É o que a gente chama de imprópria. Significa dizer que se você colocar um objeto exatamente no foco, você não vai ter uma imagem. Numa outra aula a gente vai ver casos, exemplos disso aí. Mas só para você ter uma noção, esse quarto caso, o do foco, seria como, por exemplo, o farol de um carro. Você pode colocar uma lâmpada exatamente no F, no foco. O que você quer é que os raios eles saiam como aqui, ó, paralelos. O que você quer é clarear a frente do carro. Então seria um modelo, tá? O farol de um carro pode ser feito simplesmente assim. Um espelho côncavo e uma lâmpada exatamente no foco. Agora cada modelo consegue sofisticar um pouquinho mais, uns vão usar 2 espelhos, tá bom? Mas a ideia principal é essa. Show? E se você quer ter uma ideia sobre esses casos aqui, ó, esses 3 primeiros casos, ó, perceba que eles são reais. Toda imagem projetada, ela é real. Então um projetor que você usa na sua casa, ele pode produzir essas imagens. Normalmente nós usamos o projetor como real, invertida e maior. Nós usamos nesse terceiro caso aqui, tá bom? Mas fique tranquilo que depois a gente vai ver em outra aula vários exemplos de imagens em espelhos, tá bom? Então espelhos côncavos são muito, muito comuns aí na nossa vida. E Ítalo, dá para continuar um pouquinho mais? Dá, cara, dá para continuar um pouco mais. Nós vamos aqui, ó, para o foco, entre o foco e o vértice. Esse é o quinto caso, quinto e último, hein? Quinto e último, segura aí, quinto e último caso. Esse raio que vem paralelo, eu vou continuar aproveitando, ó. Vem paralelo, o que acontece? Volta pelo foco, top demais. Vou mandar agora um raio, e esse raio, moçada, deixa eu dar uma escurecida nele, pronto. Esse raio aqui, ó, ele vai chegar no vértice, como eu fiz nos outros, né? Deixa eu ver se deu para diferenciar, deu. Vamos ver se tem outra corzinha aqui melhor. Deixe-me ver. Acho que pode ser um azul. Pronto. Um pouquinho mais claro, né? Aqui, ó. Pronto. Você tem um raio que está vindo, ó. Acho que deu para diferenciar melhor, né? Vem um raiozinho aqui exatamente no vértice. Aí ele vai abrir, ele vai refletir. Perceba que se esse raio refletir aqui, gente, ó, olha o que é que vai acontecer. Na hora que esse raio refletir, esse raio que acabou de refletir, com esse raio vermelho, esses raios não vão se cruzar, cara. Eles não se cruzam. Confere? Se eles não se cruzam, não formam imagem? Peraí. Para um lado, eles não se cruzam. Mas será que se eu esticar para o outro lado, eles não se cruzam, hein, gente? Bora tentar? Bora. Vamos tentar, né, cara? Custa nada, ó. Se para um lado eles são divergentes, para o outro eles vão ser o quê? Convergentes. Então, vamos tentar aqui, vamos ver se dá. Eita, olha onde é que eles vão se cruzar. Ó. Se cruzam ou não? Se cruzam, cara. Ó. Tu pode esticar isso aqui que eles vão se cruzar. E eles vão se cruzar lá em cima, cara. Ó. Eita, que você já tem uma noção da imagem. Ó. Eles vão se cruzar lá próximo ali, ó, ao nome espelhos, não é verdade? Ó? Eles vão se cruzar por aqui assim, ó, lá em cima, tá vendo? Ó? Lá em cima. Então, essa aqui é a imagem do quinto caso. O quinto caso está formando essa imagem. Só pelo desenho você já percebe qual é a característica dessa imagem, né? Me diz aí. Primeira pergunta que eu faria a você. Vou até colocá-la aqui desse lado porque ela é diferente de todas as outras. Me diz uma coisa, essa imagenzinha formada aqui, ela é uma imagem real ou virtual?
Ela foi formada pelos próprios raios? Não. Perceba que os raios eles tocaram e refletiram. Eu tive que fazer o que aqui? Ó? Olha aí, o que eu tive que fazer? Um prolongamento, cara. Eu tive que prolongar para que esses raios pudessem se cruzar. Então ela é diferente daquelas outras imagens. Essa imagenzinha aqui, ó, ela é virtual. Perceba que a parte de cima, ela está exatamente, ó, para cima. Então, a imagem é direita. O objeto está para cima, a imagem está para cima. Isso caracteriza a imagem direita. E essa imagem ela é maior do que o tamanho do objeto. Portanto, ela é virtual, direita e maior. Essa imagem é aquela que você vê, por exemplo, em espelhos de ótica, né? Aquele espelhinho que a gente fica brincando, girando quando é criança, aquele espelho ali, aquele espelho de maquiagem. Alguns espelhos usados por dentistas também podem ser assim. É uma imagem virtual, direita e maior. Essa imagem aqui, ela é ideal para você poder perceber detalhes, entendeu? Para que você veja as coisas nitidamente. Mas ela não é boa para te dar campo de visão, correto? Vamos lá, printa isso aí que eu vou apagar, tá? Vamos que vamos. Deixa eu mudar aqui. Foi todo mundo? Então vou apagar isso aqui, ó. Agora nós vamos continuar nossas brincadeiras, só que com outro tipo de espelho, ó. É esse espelho aqui, chamado de convexo. Simbora. Cuida, menino, cuida. Ei, gente, eu estou desenhando cada um dos raios para você, ó. A gente não está simplesmente preocupado em decorar, a gente está tentando entender aqui o assunto. Então vamos valorizar isso aí, tá bom? Seguinte, moçada, vou mandar um raio paralelo. Acho que você já entendeu aqui isso aqui, né? Mandei um raio paralelo. O que acontece quando um raio ele chega paralelo ao eixo principal? Nós já aprendemos que ele vai sofrer uma reflexão e essa reflexão passa pelo foco. Então deixa eu fazer aqui, ó, reflexão, mais aberto, né? Reflexão. Oxe, não quer passar não, é? Vou apelar mesmo. Pronto. Ó. Reflexãozinha bateu e refletiu. Como é, Ítalo? O raio bateu, cara, e refletiu. Ó. Bateu e refletiu. Pronto, foi isso que aconteceu. Agora, olha que bacana. Esse raio ele está batendo na parte de trás. Numa aula prévia, você já aprendeu o que era côncavo e o que é convexo. O convexo, a parte externa é refletora. O raio de luz bateu na parte externa, ele não tem como furar o espelho. Então isso aqui, na realidade, é um prolongamento. E quando você escuta prolongamento, eu espero que você já esteja pensando no tipo de imagem que ele vai formar. Ó, prolongamento, entendeu? Agora vamos para o seguinte. Ó. Vou mandar um outro raio de luz. Esse outro raio de luz, ele vem aqui, gente, ó, no vértice. Nós já aprendemos que ele vai voltar, ele vai refletir com a mesma angulação. Então perceba que o raio, ó, ele veio, tocou no vértice, tá vendo? Ó, e refletiu, ele não vai entrar no espelho. Mas aí eu consigo fazer o quê? Você já aprendeu, ó, prolongamento. Ó. Vou prolongar o raio refletido. Quando eu prolongo o raio refletido, os raios ou os prolongamentos estão se cruzando. Forma-se imagem. Cadê a imagem, moçada? Cadê a imagem? Ó, aqui, cara, ó, essa é a imagem. Ó. Essa é a imagem daquele objeto. Aí eu te pergunto, agora você já tem base. Me responda aí. O objeto produziu no espelho convexo que tipo de imagem? Se você concordar comigo, essa imagem é virtual. Por que, Ítalo, que é virtual? Porque ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos. Não é o cruzamento dos raios, eu tive que prolongar, então ela é virtual. Essa imagem ela é direita. Lembra, todo objeto produz uma imagem virtual e direita ou real e invertida. A imagem de um objeto. E essa imagem ela é menor do que o tamanho do objeto. Moçada, onde é que eu vejo esse tipo de espelho chamado de convexo? Esse tipo de espelho é muito comum em portaria, é muito comum em estacionamento, em alguns retrovisores do carro. Por que que esse espelho ele é tão usado? Ele é usado porque ele diminui o tamanho das coisas. Você viu aqui, cara? Olha o tamanho da imagem. Ó. A imagem ficou menor do que o objeto. Tá, Ítalo, e daí? E daí que se eu pego um espelho e coloco dentro desse espelho imagens pequenas,
cabem mais coisas. Então esse espelho, ele é ideal para te dar campo de visão, para que você veja muita coisa usando um espelho pequeno, lojas de conveniência. Então esse espelho é muito utilizado. E muito cuidado, que é provável que os vestibulares tentem te enganar, te enrolar no quinto caso do espelho côncavo. Lembra qual é o quinto caso do espelho côncavo? Objeto entre o foco e o vértice? Virtual, direita e maior. Eles vão tentar te enganar com esse caso do espelho convexo. Virtual, direita e menor. O espelho convexo só produz um tipo de imagem. Virtual, direita e menor. Então fique atento a essas diferenças, tá bom? Então, moçada, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha entendido direito, tá? Forte abraço, moçada. Até a próxima. Tchau.